assim até hoje, ó. Essa justiça desafinada é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? Embora muito ainda precise ser dito sobre Hollywood, é preciso tratarmos antes de outros temas, sendo que Hollywood, por sua popularidade, foi introduzido primeiramente como abertura de um leque, para que então possamos levar luz e revelar na obscuridade as ainda várias bizarrices ocultas nas sombras. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas que surgiram no início do século XX em Paris, na França, justamente no período entre as duas guerras, 1918 e 1939, época chamada de Os Anos Loucos. O movimento artístico teve origem a partir da reação ao realismo racional da sociedade ocidental, de modo que começou a se destacar em todas as vezes em que a imaginação se manifestava de maneira livre e onde o homem tentaria buscar no seu inconsciente uma realidade interna que, na visão deles, seria mais real do que a externa. Assim, muitas das obras surrealistas foram produzidas em transe, ou sob efeito de drogas, ou ainda quando o artista estava tendo várias alucinações em hipnose, como é o caso de Dalí. O objetivo era sempre transparecer aquilo que estava escondido na mente, seja por meio de imagens ou sobreposições. O surrealismo teve como antecedentes o futurismo, o cubismo e o dandismo. O movimento artístico conhecido como surrealismo era caracterizado pela imersão no mundo irreal, deixando de lado o real, pois, para os surrealistas, a emoção mais profunda de cada ser poderia ser expressada com todas as possibilidades quando ela está próxima do fantástico, isto é, quando a razão humana perde o controle. Novamente, vemos a imersão num mundo encantado e utópico. O surrealismo propunha a valorização da loucura, da fantasia e da utilização da reação automática, ou seja, expressar-se de forma que a mente não tenha qualquer tipo de controle, tanto por meios abstratos como por figuras simbólicas. O artista, que era chamado de surrealista, deixava-se levar pela arte, sem se preocupar com a lógica, registrando tudo o que surgisse em sua mente. Por isso que o surrealismo teve como procedimentos básicos dois métodos da psicanálise de Sigmund Freud, onde, para usar o potencial do subconsciente, era preciso fazer uma análise dos sonhos e a livre associação, coisas que Freud aplicava. O fascínio de Breton com o trabalho de Freud remonta à sua juventude,
durante o qual ele serviu como assistente no centro psiquiátrico da 2ª Divisão de Saint-Désir enquanto a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. Foi sob a supervisão de um psiquiatra chamado Leroy que Breton conheceu o texto A Interpretação dos Sonhos e ficou fascinado com esta obra freudiana. Há quem diga que a reunião de Breton com a literatura psicanalítica veio depois, mas seu interesse em psiquiatria tomou forma em 1917, um ano após internação em hospital psiquiátrico militar, depois de pedir sua transferência para esta instituição, devido ao seu desejo de continuar com sua carreira médica, que tinha começado em 1913, mas que ele tinha decidido suspender a fim de se alistar no exército. Os surrealistas pregavam a destruição da sociedade em que viviam, com o intuito de criar uma nova, organizada em outras bases. A finalidade era atingir uma nova realidade, que estaria localizada no plano do subconsciente e do inconsciente. É importante mencionar que o surrealismo não se restringiu apenas às artes plásticas. Ele conseguiu gerar influência em outros ramos artísticos, tais como a escultura, a literatura, o teatro e o cinema, com forte influência em Hollywood, como você já sabe. O surrealismo tomou 2 rumos nas artes visuais. Primeiro, a adaptação das técnicas de escrita automática de poetas surrealistas, onde o objetivo era liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideias do subconsciente, produzindo obras abstratas ou figurativas, quase como psicografadas. E segundo, reconstruções organizadas e minuciosas de um mundo de sonho, em que os objetos eram posicionados em uma justaposição inesperada. Muitas formas de expressão artística foram experimentadas pelos surrealistas, com a tentativa de explorar ao máximo a liberdade criativa. O surrealismo, como você já sabe, contou com artistas como Salvador Dalí, envolvido em feitiçaria. Dalí era espanhol e tinha um estilo de se vestir muito alternativo, o que fazia com que se tornasse um ícone pop da arte moderna. Interessou-se muito por condições mentais anormais e principalmente por alucinações. Joan Miró também foi espanhol e teve muito contato com as tendências do fauvismo e do dadaísmo. Miró teve a chance de conhecer o próprio fundador do movimento surrealista, André Breton. Max Ernst, envolvido em xamanismo, era alemão, mas naturalizou-se norte-americano e, posteriormente, francês. Também conheceu André Breton e acabou ingressando no surrealismo. Foi ele que inventou a técnica conhecida como frutage, impressões tiradas de superfícies com texturas, como tábuas ou folhas, para dar início a uma imagem. Ele definiu a colagem como a alquimia da imagem visual. Ele tinha um interesse profundo na filosofia alquímica e muitas vezes usou o simbolismo alquímico em obras criadas ao longo de sua carreira. Um renascimento do interesse pela alquimia varreu os círculos artísticos, psicanalíticos, históricos e científicos do final do século XIX e início do século XX, e Ernst está diretamente envolvido nisto. Os surrealistas pareciam acreditar que, em transe, hipnose ou sob o efeito químico, acessariam um mundo em que habitavam criaturas mitológicas, seres espirituais e fadas, e, no retorno para a razão, eles simplesmente retratariam o que haviam visto no mundo espiritual que haviam visitado. Talvez isto lembre a você Nietzsche, que procurava despertar o que chamam de glândula pineal para poder ver o mundo espiritual de forma que pudesse se tornar em um Übermensch. Bom, você já sabe que Nietzsche não acabou muito bem. Temos vários outros surrealistas que criaram renome, como René Magritte, com obras bizarras, Kandinsky, que você já sabe, era envolvido com a teosofia,
Alberto Giacometti, Frida Kahlo, a famosa feminista, Leonor Fini, Paul Delvaux, Remedios Varo, Vito Campanella. No Brasil, o surrealismo influenciou bastante o movimento modernista. Nas artes plásticas destacam-se Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Na literatura, um dos maiores expoentes foi Oswald de Andrade. Tudo isto poderia parecer uma grande bobagem se não soubéssemos como este movimento varreu o Ocidente e mudou o mundo artístico como um todo, influenciando fortemente com o ocultismo este meio, como você já sabe, especialmente no que se refere ao contexto hollywoodiano. Mas, para quem ainda não está convencido da necessidade de se entender este movimento, basta compreender como a elite mundial está profundamente envolvida nele. Você certamente já ouviu falar dos Rothschild, cujos membros da família acumularam a maior fortuna privada de todos os tempos, estimada em mais de $1 trilhão. Em dezembro de 1972, a família deu uma festa cujo tema era o surrealismo, onde toda a elite mundial foi convidada. Bom, para começar, a festa aconteceu no Château de Ferrières, um castelo construído pela família próximo a Paris, com obra iniciada em 1855 e terminada em 1859. O domínio dos Rothschild sobre a propriedade foi passando pela linha masculina da família de acordo com as leis da primogenitura. As excentricidades da festa começaram pelo convite, escrito de trás para frente, de forma que, para ler o conteúdo, os convidados tinham que parar diante de um espelho. Isto lembra o estilo de Da Vinci de escrever. Lembra também o mundo dos espelhos, considerados por estudiosos, especialmente quando forem espelhos de fundo negro, como portais de visão para o passado, presente e futuro. O mistério do convite continuava no fato de não revelar muitas informações além do local e data da festa e o tipo de traje que deveria ser usado pelos convidados: black tie ou longo e cabeça surrealista. No dia da reunião, o chateau foi iluminado especialmente para a ocasião com luzes cor de âmbar para dar a impressão de que o castelo estava em chamas, ou talvez para representar o mundo acessado através do surrealismo. Nas escadarias de acesso ao chateau, os convidados eram recepcionados por pessoas fantasiadas de gatos deitadas em diferentes posições, como se fossem bichanos dormindo. Já no interior do castelo, havia teias de aranhas penduradas no teto e os visitantes tinham que percorrer um labirinto infernal e pedir socorro para chegar até uma antessala. Uma vez lá, os gatos da festa conduziam os convidados até uma nova sala, onde eles eram recepcionados por Marie-Hélène de Rothschild, a dona da casa. Só depois os visitantes eram levados ao salão de bailes, onde a festa estava acontecendo. A roupa de Guy de Rothschild, dono da casa, não era assim tão extravagante, mas a escolhida por Marie-Hélène, uma máscara de cabelo de veado dourada adornada com um par de chifres e lágrimas de diamante verdadeiros, não faz pensar em outra coisa senão que faz uma referência direta aos Cernunnos, ou Azazel, se você preferir. Salvador Dalí, o rei do surrealismo em sua época, foi um dos convidados, tendo criado algumas das fantasias usadas na festa. Audrey Hepburn chegou a colocar uma gaiola sobre sua cabeça. Fantasias surrealistas, super elaboradas, fantásticas, superproduzidas, espalhafatosas, maquiadas, incomuns de todos os gêneros, extremamente estranhas, estrambólicas em todo o sentido, bizarras como tudo e estapafúrdias. Uma das convidadas usou uma máscara com uma maçã inspirada no quadro O Filho do Homem, do pintor surrealista René Magritte. Uma das fantasias mais chamativas da festa foi a usada pelo barão Alexis de Redé, criada por Salvador Dalí.
Ela consistia em 4 máscaras que, segundo dizem, simbolizavam o controle sobre os 4 cantos do mundo. Ele lembra o personagem chapeleiro louco de Alice do País das Maravilhas, que, se você parar para pensar, também é um mundo totalmente surrealista, acessado por um portal que desce às profundezas, representado pelo buraco por onde Alice cai. O barão está acompanhado por uma senhora que tem marcado seu olho direito em destaque. Algumas das mesas dos convidados foram decoradas com corpos de bonecas mutilados, cabeças estraçalhadas e figuras que pareciam saídas de rituais de voodoo, o que me faz lembrar Moloch. Outras eram mesas com alimentos que faziam lembrar oferendas a ídolos, e mesas que pareciam convites a banquetes canibais. Mas, afinal, não é disto que se trata desde o princípio? Dentre fotos de pratos com pelos e outras bizarrices, há quem diga que as imagens anteriormente mostradas vazaram em meados dos anos 90. Talvez, mas talvez tenham sido vazadas propositalmente, já que esta elite não tem nada a temer, pois sabe que o processo de propagação da ignorância das massas está quase completo e que são raras as pessoas que, como você, conhecem ao menos um pouco do que sejam coisas como a arte surrealista e tudo o que está implicado nisto. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. André Breton, considerado o principal fundador da vanguarda surrealista, nascido em 1896 e falecido em 1966, foi um escritor francês, poeta e teórico do surrealismo. De origem modesta, iniciou sem entusiasmos estudos em medicina sob pressão da família. Mobilizado para o exército na qualidade de enfermeiro para a cidade de Nantes em 1916, travou ali conhecimento com Jacques Vachon, filho espiritual de Alfred Jarry, um jovem sarcástico e nihilista que viveu a vida como se de uma obra de arte se tratasse e que morreu aos 24 anos em circunstâncias bastante suspeitas, pois a tese do suicídio é controversa, como quase sempre é nestes meios. Jacques Vachon, que não mais deixou do que cartas de guerra, teve uma enorme influência no espírito de Breton, enfraquecendo a influência de Paul Valéry e, deste modo, determinando tanto a sua concepção de poeta como a de humor e de arte. Em 1919, Breton funda com Louis Aragon e Philippe Saupault a revista Literature e entra também em contato com Tristan Tzara, fundador do Dadaísmo, movimento precursor do surrealismo. Em Les Champs Magnétiques, escrito em colaboração com Saupault, coloca em prática o princípio da escrita automática,
Breton publica o primeiro manifesto surrealista em 1924. É interessante saber que André criou um conceito para o que chamou de o maravilhoso, que definiu como a centelha gerada pela aproximação casual de dois elementos distintos, a realidade e a vigília do sono. Houve quem distinguiu o conceito de maravilhoso de Breton em 4 níveis distintos, a saber: 1. Ao que ocorre dentro de nós, sonho, imaginação, delírio. 2. A conjunção de algo dentro e de algo fora de nós, o acaso, objetivo, ocultismo, amor, jogos surrealistas. 3. Ao que projetamos para fora de nós, escrita automática, pintura, colagem, cinema, etc. 4. Ao que ocorre fora de nós, os fatos, objetos, ambientes independentes de nossa intervenção. O maravilhoso, segundo se entende, não envolveria nenhuma ideia de evasão da realidade na direção de uma dimensão estranha, transcendente ou sobrenatural, de um além ou de uma providência, mas seria a percepção de que há algo já estranho acontecendo na realidade cotidiana, que já é latente nela e que só precisa ser notado. Por isso, ele usa o termo revelação, pois considera que é algo que já existe, mas que está ocultado e precisa ser revelado. O conceito de maravilhoso de Breton faz lembrar o País das Maravilhas, de Alice, de Lewis Carroll. Você já sabe o quanto Hollywood se inspira no surrealismo. Lembre-se que na trama de Alice, onde ela persegue o coelho branco e cai no buraco, acabando por cair neste país maravilhoso, onde encontra com personagens que alguém julgaria impossíveis de existir, como a lagarta Absolem, por exemplo. No filme de Tim Burton, quando sai do País das Maravilhas, Alice interpreta que estava dentro de um sonho, sendo o sonho, como você já sabe, um dos aspectos mais ricos para os fundadores do surrealismo. Timothy William Burton foi uma criança solitária que vivia criando monstros e personagens estranhos, frutos de sua imaginação, numa aura de distanciamento e reclusão. Burton produziu seu primeiro curta aos 13 anos e passou a frequentar o Instituto de Artes da Califórnia, posteriormente trabalhando para empresas como Walt Disney e Warner Bros., sendo o criador de personagens bizarros, misturando o terror com comédia e drama, tendo seu trabalho classificado como um surrealismo pop. Voltando a André Breton, ele deixa bem claro seu ódio à realidade, que ele chama de burguesa, quando, em seu manifesto do surrealismo, ele escreve que, abre aspas, a atitude realista, inspirada no positivismo de São Tomás a Anatole France, parece-me hostil a todo impulso de liberação intelectual e moral. Tenho-lhe horror por ser feita de mediocridade, ódio e insípida presunção. Fecha aspas. Está claro, então, que a ideia do surrealismo é criar um mundo de imaginação, sonhos e de encantamento, e que quem crê neste mundo está literalmente encantado, ao melhor estilo da maior vara de azevinho do mundo, Hollywood. Os filmes de maior sucesso da atualidade têm, todos eles, uma quantidade maior ou menor de surrealismo. No surrealismo, muitos buscam suprir esta necessidade humana de preservar a inocência das crianças durante a fase adulta, pois os trabalhos e espinhos da vida, que resultam ou em riqueza ou em pobreza, e que só proporcionam uma felicidade momentânea em um mundo hostil, que diariamente destrói o que o homem construiu e destrói até mesmo a saúde e a beleza do corpo humano, fazem
vez ou outra, o homem parar e refletir que a felicidade eterna estava na ilusão da infância, onde, por piores que fossem as condições materiais e por mais massacrante que fosse o mundo ao redor, para a criança tudo era encantado. Quando o Messias cristão chamou uma criança, colocando-a no meio do povo, e afirmou que, se os adultos não se convertessem e se tornassem como crianças, de modo algum entrariam no reino dos céus, talvez quisesse relembrar a humildade de quem confia em um poder superior, mas não deixa de evocar também a necessidade da inocência, das ilusões infantis, para que o homem realmente possa ingressar no paraíso. Seu surrealismo parece pretender abandonar toda a lógica, ingressando num mundo de ocultismo, consciente da existência de uma entidade criadora, mas rechaçando-a de forma a que o homem governe a si mesmo, como um deus de si mesmo, como o chapeleiro louco no filme de Alice, que, ao criar um chapéu estrambólico, é criticado fortemente pelo pai, este último representando a lógica. No outro extremo, se o racionalismo materialista parece negar tudo o que não se possa tocar ou explicar cientificamente, negando a própria existência do divino, quase como quando o irmão mais velho na parábola do filho pródigo questiona a decisão da recepção calorosa e festiva do pai no retorno ao lar do filho inconsequente que gastou toda a sua herança num caminho de ilusões. Então, com isto, talvez o caminho do retorno ao paraíso parece ser, mais uma vez, o caminho do meio, onde o homem encara a realidade de estar vivendo em um mundo decadente e hostil, mas mantém a boa fé da criança de que um dia retornará ao seu estado original, num mundo que admite também a metafísica, sabendo que há um poder acima do dele, pronto para o perdoar por ter vivido ilusões que o impediam, por certo tempo, de ver que estava caído e se alimentando da lavagem dos porcos. Antes que alguém creia que eu esteja dizendo que a elite é sábia, considerando os caminhos pelos quais tem obrigado o mundo a andar, quero lembrar que Erasmo de Roterdã não foi o primeiro a elogiar a loucura no seu livro O Elogio da Loucura, e nem foi Salomão o primeiro a dizer que a tolice é a alegria do tolo, onde houve quem interpretasse que, sem a loucura, nada se acha de agradável na vida. O sábio rei afirma ainda que, abre aspas, progredir na ciência é o mesmo que progredir na dor, e, onde há muita sabedoria, há também muito sofrimento. E não seriam os conhecimentos contidos nesta comunidade uma prova disto? Mas seguindo, repetiu o rei que a tristeza, diz ele, mora no coração do sábio, e a alegria no do tolo. E, não contente de ter conhecido a fundo a sabedoria, teve ele, o rei, o desejo de conhecer também a loucura, pois no capítulo 1 de Eclesiastes disse Salomão, abre aspas, apliquei-me ao conhecimento da prudência e da doutrina, dos erros e da loucura. Quando o surrealismo declara ódio à realidade e a chama de burguesa, ele chama de louco o sábio, e se crê sábio por declarar que a loucura é o melhor caminho. Mas a chamada moral burguesa, estampada em frases como as contidas em 1 Coríntios 3, onde ao dizer, abre aspas, porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, fecha aspas, ou contida em Romanos 1,22, onde se afirma que muitos neste mundo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, está, então, neste caso, aparentemente, se referindo justamente às pessoas que optaram por usufruir dos prazeres deste mundo, sobrepujando os demais, exercendo o que eles chamam de sabedoria na loucura. Em 1 Coríntios 3,18, finaliza dizendo, ninguém se engane a si mesmo,
Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. A loucura foi, afinal, a semente de onde germinou o surrealismo, pois foi nos primeiros dias do movimento surrealista, enquanto trabalhava em uma enfermaria neurológica, que Breton foi profundamente afetado por sua observação de pacientes em estado de choque, que haviam sido invalidados, sofrendo de alucinações e ilusões paranoicas, levando-os a questionar toda a base da existência cotidiana. Foi isto, primeiramente, que o levou a um crescente interesse pelo inconsciente e, a partir daí, sua paixão pelo que ele chamou de o maravilhoso cresceu e tentou fazer o que, em termos ocultos, é chamado de, abre aspas, atravessar o vazio, fecha aspas, empregando para isto métodos ocultistas para provar a imaginação criativa, sendo eles os transes, cânticos, sessões de adivinhação através do tarô, a tábua Ouija, etc. A partir de Breton, um dos maiores responsáveis pelo movimento surrealista, é que surgem artistas como Salvador Dalí. O inusitado disto tudo é que Breton expulsou Salvador Dalí do grupo que fundara o movimento surrealista, o que ocorreu, segundo a visão de Dalí, porque ele não estaria alinhado ao stalinismo-leninismo, e sim ao que Breton considerava o fascismo, além de, na visão de Breton, ser Dalí imoral além do extremo permitido pelo próprio surrealismo, afirmando ainda que o movimento artístico deveria estar alinhado com o materialismo histórico. Dalí foi então acusado de ser um reacionário, e Dalí acusou os demais surrealistas por serem ainda reprodutores da moral burguesa que, mesmo que levemente, ainda estaria, segundo ele, arraigada no pensamento de Breton, por exemplo. Segundo Dalí, eles não gostavam das temáticas profanas. Breton não aceitou o quadro de Dalí, Le Jeu Lúgubre, em que se vê um homem de costas cujas ceroulas filtravam excrementos perfeitamente moldados. Tudo isto se lhe diz e se lhe mostra para que você compreenda, ao menos superficialmente, o nível de loucura em que está inserida a elite global, para que você não espere lógica deles, pois a lógica é abertamente odiada por todos eles. Como se não bastassem viver em sua própria loucura, querem, através das artes, especialmente cinematográficas, encantar e induzir toda a humanidade a viver no que eles chamam de País das Maravilhas. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.